Fala galera, se você quiser aprender como foi feito esse efeito mármore vermelho com branco, espelhado, coisa linda, não perde o passo a passo que vai estar logo aí em seguida. Detalhe, com as dicas bem interessantes e também muito fácil de fazer esse efeito, muito fácil, muito bacana, com um final espetacular. Se você quiser aprender, não perde o passo a passo. Antes de ir pro vídeo, curte, compartilha, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho para você não perder esse passo a passo, tá certo? Valeu, galera! Fala galera, beleza? Aqui é Ivanildo do canal Ivanildo Pedros Efeitos. Começando agora mais um passo a passo no efeito mármore. Passei alguns dias sem gravar porque eu fui acometido do vírus do coronavírus, mas estamos aqui, ainda estou em isolamento, mas para passar o tempo resolvi gravar mais um vídeo. Vamos começar o passo a passo. Agora a gente vai fazer o efeito mármore dessa tonalidade de vermelho, que eu cheguei aqui. Como eu cheguei a essa tonalidade desse vermelho? Usei a massa branca, bastante pigmento vermelho e 2 gotinhas de pigmento preto e algumas gotinhas de laranja. Aí eu consegui chegar a essa tonalidade de vermelho, tonalidade muito bonita, e a gente vai fazer um efeito agora, um passo a passo com esse efeito, tá bom? Com essa cor, com essa tonalidade. Vou pegar aqui minhas ferramentas, ferramenta limpa. Já apliquei a minha base aqui, a massa acrílica, como eu falo sempre para vocês. Tu sempre dá uma base, sempre dá um fundo, que é para poder receber o marmorado. Porque a gente não sabe, às vezes você vai na casa de um cliente, faz um orçamento, você vai fazer o marmorado, às vezes a parede está muito ondulada, e aí quando você começa a aplicar, às vezes alguma ondulação, alguma pedrinha que ficou do enmassamento anterior, quando você vai lixar, às vezes aparece aquela ondulação, e é sempre bom você dar uma demão de massa acrílica, porque fica melhor para receber o marmorado e também cobra as imperfeições que tem na parede, tá certo? Vamos começar aqui com o nosso passo a passo. Começar nessa cor. Vou dar uma mão. Olha só como fica muito bonito. Vou dar uma mão bem raspada. A gente vem com a segunda mão. Eu que não costumo dizer a vocês sempre, eu aplico a primeira da mão bem raspadinha, bem fininha, que é para poder não demorar tanto a secar. E como já tem a primeira demão de massa acrílica, já tem coberta as imperfeições. Então, a primeira demão não precisa ser uma demão grossa, não precisa ser uma demão muito volumosa, para não gastar tanto material. E aí você vai conseguir também, até conseguir que ela seque mais rápido, né? E aí é por isso que eu particularmente, eu dou uma mão bem fininha, bem raspada. Olha só que vermelho, muito bonito esse vermelho. Essa massa do marmorado é interessante que quanto mais você passa, mais ela queima, mais ela vai mostrando detalhe. Então, você consegue obter um marmorado realista, bem realista mesmo, por conta dessa facilidade que essa massa tem. E sem falar que ela é muito econômica. Essa massa é econômica demais. Você não gasta muito com essa massa. Vou terminar aqui da primeira também. Olha só como é muito fácil.
Vou falar algo para vocês. As pessoas têm perguntado, quando a gente vai fazer uma parede grande, como é que eu faço para pigmentar a massa? Só dá certo você pigmentar o galão todo. Você pega o galão de massa, tira daquele galãozinho, que ele é muito pequeno, ele não tem suporte para poder mexer com o pigmento. Então você tira toda a massa, bota num recipiente maior, tipo um balde, coloca a pigmentação e, de preferência, mexe com aqueles batedores, porque aí ela vai bater todo e deixar tudo uniforme. Que às vezes você bate na mão ou na espátula ou com qualquer outra coisa, e aí não fica tão uniforme como na batedeira, tá certo? Dei a primeira demão agora eu vou esperar secar. Assim que secar, a gente tem com a segunda demão e depois a gente vem com o resto dos detalhes, tá certo? Não sai daí, não perde o passo a passo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente está trazendo muitos efeitos mármore, efeito madeira, e eu vou trazer para vocês um efeito pedra realista, com uma forma que a gente está criando. E aí eu vou trazer para vocês todos esses detalhes, e sem falar os efeitos mármore que a gente está fazendo, de várias cores, várias tonalidades, com veios, sem veios. Então vai ser muita dica para você que possa aprender e apresentar algo novo para o seu cliente, porque muitas das vezes o cliente só conhece uma coisa só e não tem ideia de outras coisas, e aí você vai ter a possibilidade de mostrar algo novo para o seu cliente, tá certo? Então sai daí, não perde o passo a passo, curta o vídeo, comente, compartilha e não perde, porque vai ter algumas dicas bem interessantes para você, tá bom? Voltando aqui, galera, primeiro demão já aplicado, já seca, e agora a gente vai com a segunda demão agora, só que é de uma maneira diferente. Geralmente as pessoas aplicam a primeira demão, espera secar, aplica a segunda demão raspadinha, que nem também eu falo para vocês muito aí no vídeo, só que dessa vez a gente vai fazer diferente. Por quê? Porque eu vou deixar essa um pouco grossa, um pouco cheia, porque a terceira demão que vai vir já não vai ser mais vermelho, vai ser branco. Quando eu aplicar massa, eu vou mostrar para vocês de perto os detalhes que eu vou deixar na desemperadeira, para justamente quando eu aplicar o branco, dar realçar e dar aquela junção de duas cores, tá certo? Botei a minha massa aqui na desemperadeira, agora eu vou fazer a segunda mão cheia e para vir a terceira demão que é com branco, tá certo? Veja que eu estou deixando toda ondulada para quando vir a outra mão dar um detalhe do efeito que eu quero. Não se preocupe se vai ficar um pouco ondulada, porque a outra mão vai nivelar tudo, certo?
dessa forma que eu vou deixar a minha massa. Vou mostrar para vocês agora um pouco de perto. Ó, todas essas falhas, essas ondulações, quando vier a próxima demão, que ela é branca, aí vai preencher e dar um detalhe bem bacana na hora do lixamento, certo? Vou esperar secar, daqui a pouco a gente volta com o resultado já mostrando para vocês a terceira demão, tá bom? Não sai daí, não perde, que vai ficar muito lindo. Voltando aqui, galera, agora já secou a massa que eu dei, tá todo ondulado, todo cheio de falha a minha placa. O intuito era justamente esse, deixar todo cheio de falhas e ondulado, justamente para vir, quando vier com a terceira demão, cobrir, para nivelar e a massa branca penetrar nessas falhas que ficam, para poder dar um detalhe bem interessante. Vou começar a aplicar aqui para vocês verem como é que fica. Olha só. Lembrando que quando eu era raspando, justamente só para nivelar. Olha como já dá um detalhe bem bonito. Porque aí você vê as duas cores se misturando. É por isso que quando você deixar um do lado, você vem aplicando outra cor por cima, ela vai preenchendo todos os detalhes onde ficou ondulado. Tá vendo? E aqui eu vou fazer o centramento da minha placa, para vocês verem como vai ficar. Se você quiser dar duas demãos de branco, não tem problema, dá também, porque aí ela vai ficar um pouco mais encartada de branco e vai aparecer tanto o branco como o vermelho. Porque aí não vai ficar uma cor só, né? Então aí você pode aplicar duas demãos de branco, ou então só uma só aqui você pode deixar um pouco mais grossa, não tem problema, porque aqui ainda vem um lixamento e aqui a gente vem completando. Muito fácil esse efeito, só a questão do detalhe mesmo, só quando você tiver deixando ela um pouco grossa, você tem que ver os detalhes que você está fazendo, para não deixar também muito grosso. E você deixando muito grosso, aí também dificulta também na hora do lixamento. Então a gente vem aqui, ó, como já abre um detalhe bem bacana. Vai ficar um negócio muito bonito esse efeito. Lembrando que se você quiser usar outra cor no lugar do branco, pode usar, não tem problema nenhum. Pode usar um preto, pode usar um amarelo, a cor que você bem quiser você pode usar. Tá bom? Estou terminando aqui, vou mostrar para vocês mais de perto, para vocês terem uma noção de como fica. Bom? Pronto. Vou mostrar para vocês agora como é que fica. Os detalhes bem direitinho. Quando vocês vão fazer, vocês não tem nenhuma dúvida. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que fica o detalhe. Olha, todas essas partes que tá vendo o vermelho, o branco, aqui as partes que ficaram onduladas. Aí o branco cobre todo o defeito, toda a ondulação que fica da placa, tá certo? E agora nós vamos esperar secar para vir com o lixamento.
bom? Depois do lixamento, o polimento, certo? Não sai daí, não perde o resto do passo a passo, que vai ficar coisa linda, tá bom? Valeu! Galera, voltando aqui, a peça já está totalmente lixada, está limpa, já fiz todo o processo. Olha só como ficou muito bacana, muito lindo. Agora eu vou entrar com o processo da cera, aplicando a cera, como sempre falo para vocês, aquelas passadas bem raspadas, bem de leve, só para poder abrir aquele brilho, tá bom? Vou passar aqui para vocês verem. Já está bastante brilhante, até porque a iluminação daqui é pouca e como está noite não está dando muito para ver. Mas quando finalizar eu vou procurar aqui um ambiente que tenha mais claridade para me mostrar a vocês como foi que ficou, tá bom? Mas vamos lá. Sempre passa ela e depois tira raspando, para não deixar excesso, não dificultar na hora do polimento. Bom? O processo é esse, da passagem da cera. Agora eu vou esperar secar um pouco e vir com o polimento, tá bom? Vem com a fase final que é pra gente finalizar, tá certo? Não sai daí, vai ficar show. Fala galera, voltando agora aqui com o efeito finalizado, pronto, polido. Olha que coisa linda, dá pra ver a minha bancada ali, tá um espelho, olha as luminárias do meu forro, show de bola. Olha, só encostando a mão perto, dá pra ver o reflexo. Gente, ficou muito bonito, olha o detalhe do branco com o vermelho, ficou um espetáculo, show de bola mesmo. Galera, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, comenta, compartilha, tá bom? Porque a gente vai estar trazendo mais vídeos para vocês, tá certo? Não perde os outros vídeos que a gente vai estar lançando, que tá coisa linda, tá bom? Valeu galera, um forte abraço, obrigadão a todos aí que acompanhou esse passo a passo. Valeu!